Maravilha, um domingo de celebração a Deus, de celebração de comunhão como família. Mas eu tenho certeza que Deus quer, se Ele te trouxe aqui hoje, se você está aqui hoje, é porque Ele quer falar com você. Eu creio que Deus é um Deus de propósito e Ele conduz as nossas vidas. E Ele tem uma palavra especial para a sua vida hoje. Por isso, se você deseja com todo o seu coração, que Deus fale no seu coração, que você deseja não sair daqui da mesma maneira que você entrou, faz assim comigo. Levanta sua mão e fala: Deus, fala ao meu coração. Eu estou disposto. Amém. E se você desejar e tiver liberdade, e a pessoa próxima perto de você fala: olha, se prepara que Deus quer falar com você, tá? Amém. Queria ler 2 textos bíblicos com você e nós vamos orar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir, senão você pode acompanhar. Paulo diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Outro texto de Mateus, agora Jesus falando, Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Jesus diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos as que a encontram. Vamos orar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que a sua palavra, Pai, desperte fé em nosso coração. Gere, Senhor, transformação pelo seu Espírito, confronte, Pai, a nossa vida e nos leve a viver a sua vontade. Que os corações estejam receptivos a ouvir sua voz e que possamos sair daqui, Senhor, renovados e transformados pelo poder da sua palavra e do seu Espírito. Amém. Amém. Quando você olha a palavra de Deus, alguns textos como esse, eles passam na nossa leitura do cotidiano ou do nosso dia a dia da caminhada com Deus. Provavelmente você já tenha meditado sobre algum desses textos, ou ouvido algum desses textos, ou talvez lido no seu dia a dia. E alguns versículos têm isso. Às vezes a gente vai perdendo um pouco a concepção geral ou mais ampla dele, porque a gente vai se acostumando. Mas esses 2 textos, eles representam algo que está por toda a Bíblia. Toda a Bíblia deixa claro, toda a palavra de Deus deixa claro, que a caminhada com Deus, o relacionamento de Deus com o homem, é uma jornada. A caminhada com Deus, de todos nós, o ser humano, quando se relaciona com Deus, ele precisa entender que se trata de uma jornada, e uma jornada que tem etapas. Uma jornada que tem início, meio e fim. Quando a gente olha para esse texto, Paulo deixa claro, aquele que começou a boa obra, aquilo que começa é porque tem um início, né? Os adolescentes falaram, eu falei essa frase agora há pouco, os adolescentes falaram, o que começa é porque tem um início, e Deus, através de Paulo, diz, aquele que começou, ou seja, começou, houve um início, a boa obra na vida de vocês, ele é fiel para completar, é porque existe um alvo, existe um fim. Mas a gente olha um texto como esse de Jesus, de Mateus capítulo 7, e esse texto é muito conhecido. Jesus diz, olha, há uma porta, há um caminho e há uma vida. Existe um lugar de acesso, existe um caminho a ser percorrido e existe um destino final. Jesus está querendo dizer, e eu acredito que pela palavra de Deus, nós precisamos ter essa convicção, porque a palavra de Deus diz lá em Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, e Deus não deixou essas coisas soltas, existe um propósito, existe algo a ser compreendido da nossa parte. Eu creio que Jesus claramente quis que nós entendêssemos que no que se trata a caminhar com Ele, há um processo de início, de meio e de fim. A minha caminhada com Deus, a sua caminhada com Deus, ela precisa ser compreendida como uma jornada. Algo que começa, que
que se percorre e que tem um alvo final. Aqueles que estão entendendo, digam eu. Agora, quando eu falo de jornada, eu preciso entender pela palavra de Deus, também por esse texto, que Deus está querendo me alertar de que essa jornada tem etapas que precisam ser percorridas. E eu preciso passar por elas. Não tenho como caminhar com Deus sem passar por essas etapas. Viajar é muito bom. Eu acredito que muitos de vocês conseguem fazer isso periodicamente, mas viajar a lazer é muito melhor. Só que existem viagens que a gente tem uma ansiedade tão grande pelo destino final que esquece de desfrutar o processo e a jornada. E quando olhamos para a palavra de Deus, Deus fala muito mais, às vezes, muito mais pelo processo, pela jornada, do que pelo fim necessariamente. Um dia eu tive que fazer uma viagem. A Maiara e eu tínhamos próximo a 1 ano de casado, recém-casados, e eu trabalhava com vendas externas, e eu estava num trabalho onde eu não tinha salário fixo, era somente comissão, e a gente estava vendo algo muito difícil na empresa, e eu estava vivendo aquele desespero de início de casamento, de construir a vida, de vários problemas. A gente estava passando por um momento muito difícil. E de repente, naquela luta só quem é vendedor sabe, né, de correr atrás, de ligar, de negociar, de fazer contato, consegui uma negociação de um possível contrato muito bom. Só que ele era lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Alguém sabe onde que é Lucas do Rio Verde? Aí. Alguém já foi para lá? Lucas do Rio Verde? É longe! É muito longe. 1.600 e poucos quilômetros, por aí. Não é Mato Grosso do Sul, é Mato Grosso, gente. Você tem que atravessar o Mato Grosso do Sul. E aquilo era um momento tão difícil, e eu olhei para o meu colega de trabalho e falei, esse contrato é bom, vamos lá? Só que a gente precisava custear a nossa viagem, a gente precisava se virar. Vamos, esse contrato é bom, vamos lá, vamos. E a gente entrou num Clio, nada contra o Clio, só um trauma mesmo. Um Clio muito velho, tudo estourado, tudo. E a gente entrou, né? E vamos lá, com muita fé, bem vestido, com os materiais na mão, com os contratos, e vamos lá para Lucas do Rio Verde. Agendamos, negociamos, deixou tudo certo, tudo organizado, e começou a jornada. Uma jornada que antes de chegar em Campo Grande, o carro já tinha parado 3 vezes por estar estragado. Metade do caminho quase. Só que o que mais me impactou nessa viagem foi uma situação que aconteceu saindo do estado do Mato Grosso do Sul, e se alguém já foi por essa estrada sabe que são longos períodos sem nada. São longos trajetos sem ver ninguém. Sem nada. Uma viagem que era para durar 2 dias, aí no máximo, e pouco mais, durou 3 dias. Porque a gente parou bastante. Mas uma dessas paradas marcou minha vida. Porque quando nós estávamos no meio do nada, e isso parece história, né? Porque é tudo aquilo que no filme que você está assistindo, você fala, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa agora. Exatamente isso é o que acontece. E quando a gente estava no meio do nada, o carro pela 4ª vez quebra. Só que deu um barulho estrondoso na roda, a gente ouviu, pá! E o carro, ele parou no acostamento, ninguém. E quando a gente vai olhar, não consegue identificar, e falamos, deve ser algo aí no cubo, no eixo, alguma coisa assim. Acreditem ou não, ele falou, vamos tentar andar mais um pouco. E a gente não via nada, só mato. Quando ele andou mais um pouco, uns 80, 100 metros, do carro todo estragado, viramos assim, tinha uma borracharia de caminhão. No meio do nada. E eu orando lá dentro, Deus, é isso aí. O Senhor está nesse negócio, é o contrato que vai dar certo, né? E a gente parou lá, a gente foi muito bem recebido, uma família muito simples, mas eles não conseguiam arrumar nosso carro. Eles falaram, o que a gente pode fazer é os meninos aqui, um senhor muito agradável, os meninos vão lá na cidade, a cidade mais próxima estava em torno de 90, 100 quilômetros, por aí. A cidade mais próxima, aí a gente tenta ver aqui, ele abriu, acho que é o cubo, é o rolamento, não sei o que lá, aquela coisa toda, e a gente falou, meu Deus, a gente vai ficar aqui.
e aquela ansiedade, aquela preocupação de estar vivendo esse transtorno todo, fora o dia anterior que tinha sido também bem desastroso. E ele falou, olha, já que está aqui, vamos tomar um café. Aí vamos tomar um café, a gente sentou a tomar um café. E naquele café eles serviram a gente muito bem, uma família muito simples mesmo, aquela comida caseira, a gente tomando café e conversando. E eu comecei a sentir no meu espírito algo de Deus naquele momento. Comecei a falar, olha, não é à toa que a gente está aqui. Porque quando a gente vai caminhando com Deus, a gente começa a aprender a perceber Deus em tudo. E eu falei, Deus está nesse negócio de alguma maneira. Eu não sei porque eu estou do outro lado para mim, do outro lado do mundo, né? Mas algum motivo, algum propósito tem. E a gente conversava e eu percebi uma família carente, extremamente carente de Deus. A gente já estava aqui na igreja, eu estava pastoreando os jovens na época, e eu senti claramente algo de Deus acontecendo naquele lugar, enfim. Mas a gente estava a negócio, eu trabalho, meu colega, e eu não me senti confortável, e eu fui covarde mesmo, tá? Vamos lá. Eu não falei nada naquele momento sobre Deus, sobre Jesus, mas encontrei oportunidades na nossa conversa. Quando a gente estava no meio do papo, de repente o menino aparece desesperado com uma bicicleta, arrastando assim, sabe quando os meninos param com a bicicleta e derrubam a bicicleta e já sai assim? E falou o nome do senhor que eu não lembro. Senhor! Ele era praticamente o homem mais equipado da comunidade, é o único que tinha uma caminhoneta. Ele falou, olha, fulano de tal, tá morrendo. Está morrendo lá agora, ele está estribuchando, e a gente precisa levar ele para o médico. Quando ele falou fulano de tal, ele falou, meu Deus. Eu percebi que ele era conhecido. Ele falou, fica comigo, deixa comigo. E aí ele pegou a Kombi que ele tinha, era uma Kombi, pegou a Kombi que ele tinha, foi atrás, era uma pequena comunidade que entrava no... E de repente, depois de uns 30 minutos, ele aparece com a Kombi e falou, olha, vamos aproveitar que a gente vai ter que ir para a cidade, vocês já vão junto. Aqui a gente vai conseguir hospedar vocês. Vamos para a cidade, vocês posam lá e depois a gente vê como é que arruma o carro. E a gente entrou no carro. Quando entramos na Kombi, no banco da frente, assim, na parte do bagageiro na frente, um homem, aproximadamente assim, bem acabado, mas eu imagino assim, uns 75 anos, mas a expressão dele era de uns 90, 100 anos. Estava muito mal, magro, extremamente magro, urrando no banco. E a gente, com a pastinha do lado, e o povo já meio que conhecia a família, e o menino sentou do nosso lado assim, e a viagem começou. Quando estávamos no meio desse trajeto, uns 30, 40 quilômetros, aquele homem não parava de urrar. Começa a chover muito forte, e não sei quem conhece a Kombi, o volante, ele tem uma pequena folga, então o cara vai andando assim, e fala, mulher, limpa o para-brisa, e a mulher assim, limpando, e ele tentando, e aquele desespero, o homem urrando, tudo escuro. Eu falei, Deus, o que é isso? Eu converso com o menino que está ao lado e falo, o que ele tem? Qual é a doença dele? Eu falei, já aconteceu já várias vezes, mas o que é que ele tem? Não tem nada, ele só fica assim, doido, maluco, urrando. Aí eu falo, eu sei o que ele tem. Eu sei o que ele tem. E Deus falou no meu coração, esse homem está endemoniado. Aí eu perguntei, mas quem ele é? Ele é o senhor que mora com o marido dele aqui embaixo. E eu falei, nossa, mas ele é o que ajuda a gente quando as pessoas estão doentes, assim. O pessoal vai lá, toma umas garrafadas, umas coisas assim. Aí eu entendi tudo. Eu falei, olha, comigo. Eu falei, Deus, por que a gente está aqui? Naquele momento Deus falou no meu coração, eu senti isso, ora por esse homem. Eu falei, não, Deus, está chovendo. Está chovendo. Falei, todo mundo olhando, o carro andando. E o Espírito Santo me enche de convicção, eu oro por aquele homem. Quando eu estou na metade da minha oração, ele dá um urro que me dá vontade de parar de orar. Mas imediatamente ele começa a respirar ofegante, E claramente a gente vê que o demônio sai da vida dele e ele volta à lucidez, ele começa a ficar envergonhado, olhar as pessoas à sua volta. E a gente chega nessa cidade, nós nos despedimos, a gente se hospedou
No outro dia eles conseguiram levar o carro. Eu falei, tá bom, Deus, beleza. Agora me dá o contrato. Chegamos em Lucas do Rio Verde. Em 30 minutos de reunião. Foi suficiente para a pessoa que a gente estava negociando dizer, olha, vocês vieram, mas eu preciso dizer, eu falei com a diretoria, não vai ser possível, e a gente agradece, tá bom? Obrigado. Vendedores, estão aí os vendedores? Sabe quando a pessoa já levanta da cadeira e estende a mão? Obrigado. Eu falei, Quando a gente entrou no carro, o silêncio mortal, eu orei no meu pensamento, falei, Deus, por que isso? E eu vi claramente Deus falar no meu coração. Deus falou no meu coração, Rona, você estava se preparando para uma venda, eu estou te preparando para a vida. Mais do que o destino final, é a jornada que eu quero desfrutar com você. Que essa história, e eu já contei algumas vezes isso para os jovens, para os adolescentes, toda vez que eu penso em jornada com Deus, eu não consigo esquecer de que eu fiz uma viagem à toa, que não foi à toa. Que eu saí de um lugar e fui para outro, porque havia propósito. E quando a gente olha para a nossa vida e a nossa caminhada com Deus, a gente muitas vezes não consegue identificar que estamos bem no meio da jornada que Deus traçou para a nossa vida. E que dentro dessa jornada existem algumas coisas que você precisa entender. E que eu creio que entender início, meio e fim é compreender que a sua vida tem etapas. E você, todos nós, eu e você, hoje, nos encontramos em alguma dessas etapas. Compreender qual etapa que você se encontra transforma o seu relacionamento com Deus. Você saber aonde se encontra na sua caminhada com Deus muda totalmente a sua perspectiva daquilo que Deus espera de você e daquilo que você espera de Deus e como lidar com o processo. Quantos querem sair daqui compreendendo o que é que Deus quer com você nesse processo? Levante sua mão assim. Amém? Precisa começar. E Jesus deixa claro que tem um início. Tem um início. Ele diz... há uma porta, Jesus deixa claro, há uma porta. Paulo diz, aquele que começou a boa obra em suas vidas, em vossas vidas. Há um início. E o início é algo que muitos de nós compreendemos sem compreender, vivemos muitas vezes sem viver. O que eu preciso te dizer é uma verdade nua e crua. Todos precisam ter um começo com Deus. Não existe quem já está andando com Deus. De repente eu estava indo na igreja, acompanhando minha esposa, quando eu vi, eu estava. Não existe isso. Você pode estar frequentando lugar, você pode estar acompanhando uma comunidade, você pode estar indo, mas com Deus você vai precisar começar. E isso precisa ser marcado por uma posição e uma decisão da sua parte. Toda a história com Deus tem um começo. Há uma porta pela qual você precisa passar, e Jesus já diz como que é essa porta, é estreita. Só que nós, e dentro da cultura ocidental, nós temos um hábito de falar que as pessoas são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus, né? Tem vários ditados. É filho de Deus. Coitado daquele homem, rapaz, filho de Deus. Olha lá, palmeirense, mas é filho de Deus, né? E a gente tem o hábito de falar que as pessoas são filhos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que não. Para ser filho de Deus tem que ter um começo, tem que ter uma iniciativa, tem que ter uma posição, tem que ter uma postura. Em João, no capítulo 1, lá no versículo 11, João descreve de maneira maravilhosa Deus, o verbo encarnado, se tornando, Jesus, o verbo encarnado, se tornando homem como os homens e vivendo entre os homens para um propósito. E aí ele diz a chave, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aos que o receberam e creram em seu nome, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Há a necessidade de se posicionar. Para começar um relacionamento com Deus, para ter um relacionamento com Deus, você vai ter que passar por um momento de escolha. E eu não sei, você que está aqui, talvez a tua caminhada com Deus já está há um tempão. Mas eu converso muito, e sendo pastor de jovens e adolescentes há muito tempo, é muito comum os adolescentes estarem na igreja porque os pais vêm. Mas eu percebi que isso não é comum somente aos adolescentes e jovens. Existem pessoas que começam a frequentar um lugar porque simpatizam, porque é legal. Nossa, que bacana, os meus filhos estão sendo ajudados. Mas eu preciso ser claro com você. Deus está te dizendo, eu quero começar uma história com você.
Eu preciso começar algo com você. E você vai precisar se posicionar. Porque não tem como andar o caminho e chegar ao fim sem passar pela porta. A porta é o começo, a porta é o start. A porta é o início de tudo isso. E Jesus deixa claro para ninguém ter dúvida. Não é uma igreja, não é uma religião. João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Só há um caminho, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele mesmo declarou isso. Não precisamos encontrar uma outra porta. Não é a igreja X, não é a igreja Y, não é a religião tal ou a religião aquela. Jesus disse: eu sou o caminho. Aqueles que querem começar com Deus, começa comigo, eu estou bem aqui. Quando você conhece Jesus, quando você passa por ele, quando você se relaciona com ele, é que você pode experimentar o começo de uma história com Deus. Jesus disse: eu sou a porta. Mas o mais interessante de um início de uma jornada com Deus é que ela tem duas características que me interessam muito. Quando eu olho para a palavra de Deus, Deus sempre me incomoda nessa área. Todas as histórias que começaram com Deus em toda a Bíblia, e a gente pode citar todos os grandes homens de Deus. Se você pegar Hebreus capítulo 11, você vai ver o nome de vários elencados, e se você for lá atrás na Bíblia e ver como foi a história e a trajetória de cada um deles, você vai ver algo em comum. Todos eles tiveram um começo. E o começo foi marcado por uma experiência onde os impactou, os confrontou e exigiu deles duas coisas. Duas coisas. Mas eu quero pegar um desses homens, Pedro, e usar como exemplo aqui. O chamado de Pedro a gente pode ver nos evangelhos, mas eu destaco dois lugares. Mateus capítulo 4, no versículo 20, em Lucas no capítulo 5. Mas lá em Mateus capítulo 4, no versículo 20, Pedro se encontra com Jesus. Jesus inicia o seu ministério. A palavra de Deus diz que aos 30 anos ele é batizado por João Batista, é levado ao deserto para ser tentado, e ele declara que o seu ministério começa, e ele começa a sua atividade. A primeira coisa que Jesus faz é encontrar o Dream Team, né? O time não muito dos sonhos na aparência, mas se torna, porque aquilo que não é bom completamente nas mãos de Deus se torna perfeito. E Jesus tem um encontro com Simão e André, e a gente vê em Lucas que Jesus entra no barco, mas eu gosto do resumo que tem em Mateus capítulo 4, versículo 20, onde disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Eu queria que você tentasse imaginar esse começo. Você teria coragem de, no mesmo instante, largar o seu trabalho, largar a sua comunidade, largar a sua cidade, tudo, e o seguir? É porque a gente gosta de fazer a leitura bíblica como se ela fosse uma fábula, sabe? A cigarra falou com a formiguinha. Não, gente, pessoas reais abriram mão da sua vida para começar uma história com Deus. E o que implica nessa história, algo que mexe muito comigo, é que todo início com Deus envolve dois requisitos. Primeiro, renúncia. Não dá para começar com Deus sem abrir mão de alguma coisa. Não dá para começar uma história com Deus sem estar disposto a deixar algo velho. O novo de Deus só é possível quando eu estiver disposto a deixar o meu velho. Todo novo de Deus, todo início de Deus vai implicar em alguma renúncia. Renúncia, Abraão renunciou. Moisés renunciou. Pedro renunciou. Mateus renunciou. Todos renunciaram, porque o início de uma caminhada com Deus sempre será marcado por uma renúncia. Mas também todo início exige fé. Porque é deixar algo para pegar algo que eu ainda não tenho. Todo chamado de Deus e todo início de trajetória de Deus com pessoas foi marcado por pessoas abrindo mão de algo e abraçando algo que ainda nem tinham. Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12 e diz o seguinte: Abraão, sai da sua terra, sai da casa dos seus pais, para a terra que eu te mostrarei. É um futuro imperfeito. Aí olha só, tá lá, não sei. Tá disposto?
Vamos andar comigo. Todo início de caminhada com Deus implica em abrir mão de alguma coisa e abraçar algo que não está claro. E sim, exige fé, porque em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que a fé é a certeza, aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creiam que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Mas no versículo 1 ele explica o que é a fé. Ele diz, a fé é a certeza das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam. Ou seja, andar com Deus só é possível se eu tenho fé. E fé é se abraçar em algo que não é certo. Só que é o tipo de mensagem que incomoda. Porque nós estamos vivendo numa geração da garantia, do seguro. Quantos tem seguro aqui? E o mundo ocidental é o mundo das garantias, dos seguros, dos contratos, das coisas bem definidas, bem acertadas. A gente não está disposto a abraçar algo que não é certo. A gente não está disposto a entrar numa jornada em que eu não tenho a certeza de onde isso vai dar, a não ser por crer naquele que me chamou. E eu creio que Deus trouxe algumas pessoas aqui e Ele está começando a falar ao seu coração, dizendo, olha, eu quero me relacionar com você, eu quero ter uma história com você, mas eu preciso ser transparente, já de cara, no início de tudo. Você vai precisar abrir mão de alguma coisa. E você vai precisar acreditar de que eu estou no controle da sua vida. E muitos vão precisar renunciar a convicções, a hábitos, a crenças, a valores que eram enraigados, mas que estão em desacordo e desalinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas principalmente, Deus vai exigir de você a renúncia de quem você é, do seu ego, do seu orgulho, para aceitar quem Ele quer que você seja. Sempre. E essa renúncia, ela precisa ser abraçada por fé. E essa fé no início de uma caminhada faz a gente aprender a não viver por garantias, mas por convicções. Quem começa a andar com Deus não vive de garantias, vive de convicções. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Digam amém. Aprender a andar com Deus é andar não por aquilo que Ele me garante, mas por aquilo que eu creio que Ele é e aquilo que Ele comprovou e consolidou dentro do meu coração. O início de uma caminhada com Deus não é fácil. Mas é por isso que a gente precisa passar pela porta que é estreita e começar agora. Não dá para ficar no início. E Deus nos presenteia, quando depositamos fé nele, Deus nos presenteia com experiências. Quantos aqui poderiam falar que talvez as experiências mais impactantes da sua vida com Deus foi no começo? Levante a mão aqui. Algumas delas, assim, foi no começo. Sim, é muito comum. É muito comum que quando começamos a nossa caminhada com Deus, Ele nos fortalece, Ele nos impulsiona, Ele nos levanta através de experiências marcantes, experiências que mexem com a gente. Isso para fortalecer a nossa fé e nos levar a estar disposto a seguir essa caminhada com Ele. Mas não dá para ficar na porta. Todos têm que sair da porta e entrar no caminho. Diga comigo assim, eu preciso sair da porta e entrar no caminho. Você precisa sair da porta. Não dá para ficar na porta o tempo todo. Não é possível. Uma jornada com Deus, ela precisa trilhar o caminho. O caminho representa o meio dessa jornada. O processo de Deus nessa jornada. O caminho é exatamente esse processo de Deus na nossa vida. E é nesse processo que a palavra de Deus diz que no meio nós somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Leia aqui comigo. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Repito, estamos sendo transformados. Nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo deixa claro, quando nós entramos numa caminhada com Deus, a gente entra num processo de transformação de vida.
Você olha para o Novo Testamento inteiro, principalmente as cartas paulinas, você vai ver claramente Deus querendo transformar a sua vida, Deus querendo moldar a sua vida, Deus trabalhando a sua vida, Deus querendo mudar quem você é e tirar tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que vai destruir a sua caminhada e tornar você na pessoa que Ele pretende que você seja. O meio, o processo, é fazer você crescer. Se tem uma coisa que a gente tem dificuldade como cristãos, é aceitar o processo de crescimento. Só que, assim como Deus utiliza na Bíblia a ilustração do novo nascimento, ou seja, um ser humano nascer, Ele utiliza o mesmo processo de crescer para mostrar como é que deve ser o nosso tempo de caminhada com Deus. É crescendo. E crescer provoca mudanças, crescer provoca transformações, mas principalmente, crescer confronta quem você é. E existem duas marcas que Deus usa para nos fazer crescer. Primeiro é o confronto. O confronto é exatamente ir ao encontro daquilo que você tem como certo, aquilo que você é, aquilo que você adotou. Sabe aquele crente Gabriela? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. E a gente tem crenças e convicções como essa, e a gente muitas vezes não aceita entrar no processo de Deus, porque confronta quem somos. O Espírito Santo de Deus na sua vida vai confrontar quem você é. Eu compartilhava essas semanas atrás com os adolescentes. A tua vida com Deus, a partir do momento em que você passou pela porta, decidiu com Jesus, e o Espírito Santo entrou na sua vida, como em Efésios diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, a partir de agora vocês estão fritos. Porque você não vai conseguir mais mentir, pecar, enganar, subornar, ficar irado, brigado, xingar. Você não vai conseguir mais pecar sem ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus na sua consciência. Só que o Espírito Santo de Deus é como uma porta de banco, de detector de metal. Aonde, quando você passa e tiver com metal no bolso, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o quê? Apitar. Ela vai sair uma mãozinha, um robô entrar no seu bolso e tirar. Vai fazer isso? O que a porta faz? Alerta, apita. Pi, 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 pi. Todo mundo olha, todo mundo vê que você está passando com algo que não é adequado. O Espírito Santo na nossa consciência, a palavra de Deus diz que o Espírito é que nos convence do pecado. Ele habita em nós. O Espírito Santo está em mim e em você. Quando você passa pela porta, nunca mais você vai conseguir viver o seu orgulho, a sua vaidade, a sua ira, o seu rancor, sem ser incomodado pelo Espírito Santo dizendo: ei, eu quero te transformar, corrige isso que está errado, vamos mudar, porque eu tô com você, não deixa isso quieto, vai lá e fala com fulano. Quantos tem o Espírito Santo de Deus aí na sua vida e têm sido incomodados aí, amém? O Espírito Santo vai te incomodar. No processo, Deus te confronta. Pedro passou por essa experiência. Pedro estava muito bem. Pedro estava bem, foi chamado por Jesus, o Messias que fazia um monte de milagres. E de repente eles estavam caminhando juntos, eles estavam andando juntos. E Pedro viu a cura de um, Pedro viu o milagre de outro. Pedro estava vivendo experiências incríveis, mas estava chegando a hora de Jesus morrer. E Jesus, ele faz uma reunião com os discípulos. Olha, essa reunião, Pedro não entendeu muito. Jesus chega para os seus discípulos e Pedro tinha um temperamento um pouco impulsivo, mais extrovertido, mais para fora, falava mais do que pensava, né? E ele era mais de iniciativa. E Jesus chama os discípulos, faz uma reunião e fala: olha, preciso compartilhar com vocês. A minha hora está chegando. Eu vou morrer. Eu vou ser crucificado. A palavra de Deus diz que Jesus usa a expressão: o pastor é ferido e as ovelhas se espalham. Só que Pedro estava na roda. Pedro não podia ficar quieto. Eu quero que você entenda o seguinte: a palavra de Deus diz que Jesus era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus na criação, ele era onipresente, ele sabia de todas as coisas, ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus, e aí Jesus faz uma reunião falando de algo que vai acontecer, mas Pedro discute. Tem alguém aí que se parece, não se manifeste, né? Pedro não, olha,
Jesus está dizendo, meus filhos, eu preciso compartilhar, faz parte do plano, vão me prender, vão... Aí Pedro já está assim com a mão levantada. Alguém tem um filho que é assim? Você está no meio da explicação, ele... Tem alguns adolescentes que eu começo a aula e falo, olha gente, nós vamos pegar a apostila... Pode falar. Aí Pedro, posso falar? Então, Jesus, eu preciso te dizer, todos podem te negar, eu jamais. Jamais. Eu não. Eu não. Não. E aí todo mundo, né? Porque quando a gente está na igreja, a gente está animado, né? E a gente canta, ora e os irmãos em volta. Vai lá, Pedro, isso aí, Pedro. Isso aí, coragem. E aí, Pedro? Pedro gosta, né? E aí Jesus fala, então, Pedro, só deixa eu terminar aqui. Pessoal, eu vou ser preso e todos vocês vão me abandonar. E Pedro? Não, eu jamais. Never. Eu nunca te abandonaria. E faz um drama, faz um fundo musical aí, Felipe. Jesus fala, Pedro, só segura um pouquinho, Pedro. Deixa eu... Pedro, eu sei de muita coisa que você não sabe, tá? Eu sei, Jesus, que o Senhor sabe, mas eu jamais te abandonarei. E ele insiste. E Jesus disse, Pedro, já que você está aqui na frente de todo mundo, eu vou precisar falar na frente de todo mundo. Você não só vai me abandonar, como você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ai... E é exatamente com um confronto que a gente percebe que estamos sendo trabalhados por Deus. É naquele momento que aquela pessoa de Deus, que sempre te encorajou, te amou, olha para sua cara e fala, corrige o teu pecado. É quando tua esposa fala, olha, você vai precisar voltar na igreja e falar com ele, pedir desculpa, porque é o que a palavra de Deus manda. É quando você chega no culto e o pastor prega a mensagem que era para você. Foi para você mesmo. É quando você está no canto do corredor da igreja, uma criança fala o que Deus precisa falar com você. Porque Deus não vai deixar você quieto sem te confrontar. O confronto é um instrumento de Deus para trabalhar o seu caráter. Porque a palavra de Deus mostra claramente algo que às vezes a gente resume com uma frase. Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. E crescer incomoda. Crescer confronta, crescer mexe com as tuas estruturas, crescer mexe com o teu orgulho. E Jesus vai confrontar Pedro. Só que algo que Jesus também utiliza, além do confronto, é a tua experiência de fracasso. A gente vê claramente na palavra de Deus, Deus permitindo que aqueles que precisam crescer, falhem. E talvez você está aqui hoje e Deus te trouxe e você veio com uma expectativa. Mas o teu coração está abatido, está triste porque você se encontra no meio de uma caminhada com Deus onde o estímulo foi embora, a vontade não existe mais. A tristeza tem te dominado, o desânimo tem abatido. Talvez hoje você está aqui e você está no meio de um processo não somente de confronto, mas você está lidando com o fracasso, o seu fracasso. O seu fracasso de não ter conseguido suprir as expectativas das pessoas que te amam. O seu fracasso de ter falhado de novo no mesmo pecado. O seu fracasso de ser a 10ª vez que você vem na frente no apelo, num culto, para pedir perdão pela mesma coisa. O seu fracasso de falhar naquela semana ou nessa semana, aquilo que você se comprometeu na semana anterior de não fazer. O seu fracasso de ter falhado com aquele que te perdoou, que foi Deus. E se existe uma ferramenta que Satanás usa para destruir a vida daqueles que querem caminhar com Deus, é a culpa. O sentimento de culpa é aquilo que mais tem levado pessoas a estagnarem no seu crescimento com Deus, na sua caminhada com Deus. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos dos principais motivos pelos quais as pessoas saíam das igrejas ou deixavam as igrejas. O primeiro motivo é porque alguém feriu ela. Ou o pastor feriu ela, ou o irmão falou algo que ela não gostou, ou o colega, ou o líder de ministério feriu, e ela se sentiu ferida e saiu. O segundo maior motivo, é que a pessoa se sentia indigna de estar naquele ambiente, indigna de dizer que era cristã, indigna de dizer que andava com Deus, porque ela tinha consciência de tudo aquilo que ainda não conseguia transformar na sua vida, e aquela culpa impedia com que ela caminhasse com Deus.
E talvez alguns se encontram aqui e Satanás tem bombardeado a sua mente de fracasso, de culpa, de pensamento de que você não merece ter um relacionamento com Deus. E tudo isso que você faz que as pessoas da igreja não sabem. Ah, vai vestir a camisetinha lá do ministério, né? Mas eu te conheço. E Satanás fica cobrando essa dívida. Se existe uma experiência de fracasso na Bíblia, é a de Pedro. Pedro, depois de ser confrontado, ele se coloca no seu lugar e, de repente, imagina o que ele deve ter pensado, ter imaginado. Só que chega um momento em que eles estão reunidos no Getsemane, Jesus está orando, eles estavam dormindo. E chegam os soldados, prendem Jesus. O que acontece? O que Jesus disse que aconteceria. Vai um discípulo para um lado, vai um discípulo para outro, eles se espalham e dá aquela confusão toda. Jesus é preso. E a palavra de Deus diz que quando Jesus é conduzido para se apresentar junto lá aos fariseus e depois para Herodes e Pilatos e aquela confusão toda, a palavra de Deus diz claramente: e Pedro o acompanhava de longe. Pedro estava dentro daquela profecia que Jesus disse que eles iriam deixar o mestre. E Pedro acompanha Jesus de longe. E Jesus preso e começa a ser açoitado e começa a ser surrado. Pedro acompanha de longe. Mas eu quero que você entenda, Pedro está no meio do processo. E de um processo onde ele está falhando, onde ele está fraquejando, onde ele está cometendo erros. E Pedro começa a acompanhar Jesus de longe, porque esse é o primeiro sinal daqueles que estão caminhando com Deus, mas estão estagnados no meio do processo. Primeiro sinal, se afastam. Começa a faltar. Não precisa ir no grupo. Vou só no domingo. Não, já fui no grupo, não vou no domingo. E o amigo chama, o irmão da igreja chama para... Não. E a gente vê claramente o processo, o afastamento. E a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe, só observando. E Jesus começa a ser, começa a ser açoitado no processo, no caminho, zombado, e aquilo começa a mexer com Pedro. E ele começa talvez a pensar de tudo que ele está vivendo, tudo que ele está passando, mas acho que ainda a ficha não caiu do que Jesus tinha dito, mas ela vai cair. De repente a palavra de Deus diz que Jesus começa a ser açoitado, castigado. Pedro chega num lugar onde ele não pode avançar mais, e lá tinham algumas pessoas. As pessoas estavam reunidas lá, e Pedro chega, opa, beleza, tudo bem. E eles estavam reunidos em torno de um tambor lá, com fogo, se aquecendo. E aí, tudo bem, gente? Beleza? Ok. Aí, de repente, um olha torto para Pedro e fala: viu, você não estava junto com aquele homem lá? Pedro imediatamente: não, eu não conheço. Parei aqui só para me aquecer aqui um pouquinho. De repente uma outra pessoa, a palavra de Deus diz: não, peraí, eu te conheço. Eu já vi você, olha, a tua roupa é igual deles lá, você anda junto, já te vi sim. Olha aí a Bíblia embaixo do braço, a camiseta do Nova Kids, né? Da igreja, né? É sim, você é de lá. Eu falo: não, eu? Jamais. Eu não. Ele fica bravo. Até que finalmente uma pessoa com convicção não fala: eu tenho certeza, é você sim, você é um deles. A palavra de Deus diz que Pedro blasfema. Né? No original ele fala uma palavra feia, um palavrão. E tente imaginar Pedro xingando para provar que ele não tinha vínculo. Não pense no xingamento não. Mas olha, acredite, não foi raios me partam, não sou eu. Não é igual essas novelas mexicanas, filminho dublado, não. Ele falou um xingamento, ele falou um palavrão. A Bíblia diz que ele blasfemou dizendo: eu não conheço esse homem, eu não sigo esse homem, eu não tenho nada com ele. Imediatamente, enquanto Pedro falava, o galo canta. E a Bíblia diz que distante Jesus olha os olhos dele. Naquele instante, Jesus olha nos olhos dele. E Pedro se lembra de que ele fracassou mais uma vez. Quantas vezes você já fracassou com Deus? Quantas vezes você fracassou com Deus essa semana? Será que hoje o teu estado
espiritual, o teu entusiasmo de viver uma caminhada com Deus não está destruído porque você está vivendo o peso de um fracasso. Pedro é tomado por um sentimento terrível de remorso, que é diferente de arrependimento, é apenas o sentimento de culpa castigando ele. Ele se afasta daquele lugar. A Bíblia diz que ele voltou à velha vida, ele voltou a ser pescador. Aquele que foi chamado para ser pescador de homens, volta. Acredito que Pedro pensou, aposto. Ele fez só para me humilhar mesmo. Ele sabia que eu ia falhar. E Pedro, dentro do seu peso de culpa e de fracasso, se encolhe na sua tristeza, no seu remorso. Só que eu quero que você entenda pela palavra de Deus. Não é o destino apenas que importa. É a jornada que Deus quer viver com você. E nessa jornada, nesse meio, nesse processo, envolve passar pelo gosto amargo do confronto da palavra e também pelo amargo do fracasso. Porque é exatamente o confronto e o fracasso que são instrumentos de Deus para transformar o nosso caráter, a nossa vida, naquilo que Deus quer que a gente seja. Só que ainda bem, toda a história de Deus, toda a história escrita por Deus tem um início, um meio e um fim. Diga comigo, início, meio e fim. Deus quer ter um fim com você. Só que quando a gente pensa em fim, pensa em morte. Deus quer te ajudar a entender isso de uma perspectiva um pouco diferente. Quando a palavra de Deus fala em fim, fala em propósito. Quando Deus te apresenta um fim, é aquilo que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que deixando as coisas que estão atrás de mim e olhando para aquelas que estão aonde? Adiante. Sigo para o alvo. Aquele que é Jesus, o autor e consumador da minha fé. Paulo nos ensina de que caminhar com Deus é estar disposto a olhar para frente. Porque a história com Deus, ela tem um início e tem um meio bem amargo, mas ela sempre vai te lembrar que Deus tem um fim preparado para nós. A palavra de Deus sempre nos lembra e nos resgata que existe algo preparado lá na frente para mim e para você. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz, Deus falando para mim e para você, sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês, e não são planos de paz, não são planos de mal, não são planos de lhe dar algo que vocês não querem, é um plano de paz, de esperança e de um futuro. Deus está dizendo, sou eu que sei o que eu estou preparando para você. A história não acabou. A história não acabou. Deus, mas eu comecei muito bem, eu tomei a decisão, eu quero caminhar com Deus. Amém, glória a Deus. Deus, eu estou no meio do processo. Está difícil. Eu não aguento mais descobrir que eu sou errado. Eu não aguento mais falhar com meu marido nas mesmas coisas. Eu não aguento mais todo mundo perceber que meu caráter ainda é corrompido. Eu não aguento mais imoralidade na minha vida e eu continuo caindo nela. Eu não aguento mais trair minha esposa. Eu não aguento mais ter que ficar enrolando no meu trabalho para burlar aquele processo. Eu não aguento mais ficar escondendo os meus impostos. Eu não aguento mais, Deus. Isso te confronta, isso te dói. Porque o processo de Deus na sua vida vai doer sim. Porque confronto e fracasso dói. Só que apesar do meio amargo, Deus sempre vai voltar e dizer, a história não acabou. Porque a minha história tem um início, tem um meio e tem um fim. E o fim sou eu que planejei, diz o Senhor. Sou eu que preparei. Eu te lembro o primeiro versículo que a gente leu nessa mensagem, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. Deus começa, mas Ele termina. Jesus se reencontra com Pedro, só que agora a situação é diferente. Pedro está chateado, Pedro está frustrado e crente de que tudo que aconteceu foi uma farsa. Crente? Eu nunca. Eu fraquejei tanto, eu já pequei tanto, já fiz tanta coisa. Esse negócio de ser cristão aí não é comigo mesmo. Eu estava até curtindo a igreja, legalzinho, mas não dá para mim, eu não suporto isso. Eu sou fraco, eu sou falho.
E a baliza é muito alta, isso eu não posso, não dá para mim. Pedro estava com esse pensamento, o remorso, a culpa. E ele volta a pescar. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter ressuscitado, procura os discípulos. Está Pedro, João e alguns outros discípulos que a Bíblia descreve. Isso está lá no Evangelho de João, próximo ao capítulo 20, no 19. Eles estão pescando, voltaram à velha vida. O Messias morreu. Tudo aquilo que ele tinha falado não aconteceu na mente deles. Estavam sendo perseguidos, a história acabou. Mais uma vez, frustração. Quantos já passaram por uma grande frustração aqui? Seja em qualquer área, quantos já passaram? Levanta sua mão aqui. Uma traição, uma perda. Nada como a dor de uma grande frustração. Um projeto iniciado que fracassa. Aquilo que você achava que era de Deus e você tinha convicção, porque Deus te deu sinais, falar, não, isso é de Deus, esse negócio é de Deus, Deus está nisso. Morreu. Não, esse relacionamento, Deus preparou. Morreu. Não, agora essa iniciativa de corrigir o meu... Morreu. Pedro estava desamparado, desiludido, angustiado, amargurado, pescando. Aí aparece Jesus na praia e eles pescaram a noite inteira e nada. Não pescaram nada. Jesus aparece na praia. E eles lá pescando com as redes e suado e cansado. Pedro, João, dá uma olhada lá que tem alguém chamando na praia. E Jesus lá, joga do outro lado. Olha lá o amador querendo dar lição aqui. Quem que é o louco? João, sei lá, é um doido aí que tá gritando na praia essa hora da manhã, passando uma noite inteira pescando. E Jesus lá, viu? Do outro lado. Pedro frustrado, só pensava naquilo, naquela frustração, naquela tristeza. Fala, João, fala com esse homem que eu vou soltar o verbo, eu vou falar. Fala logo para ele parar de incomodar que a gente sabe o que está fazendo. João, mais calmo, mais... Obrigado, senhor. Beleza, tudo certo. Jesus insiste. Do outro lado. Eu imagino, né? Pedro falou, muito obrigado, viu? A gente sabe o que está fazendo. De repente, quando Pedro se abaixa, eu imagino João dizendo, Pedro, você lembra que isso aconteceu já uma vez? Lá no começo? Você lembra que lá no começo, alguém apareceu na praia? Quando eu não esperava e mudou a nossa história? E a nossa história nunca foi a mesma? Você lembra que lá no começo, quando a gente só pensava em pescar e cuidar da nossa família, alguém veio e chacoalhou o nosso mundo e nos deu uma nova perspectiva, um novo propósito de vida? Pedro falou, não, João, não me diz que é ele não. João fala, Pedro, parece Jesus. Não me diz que é ele não. Eu não sei o que passou na cabeça de Pedro, mas a Bíblia diz que ele se taca no mar e sai desesperado ao encontro de Jesus. E quando ele chega na praia, eu não consigo não amar Jesus, conhecendo um Jesus que fez o que fez. Depois de ter sido frustrado por aqueles que ele deu a vida, aqueles que ele amou, terem rejeitado ele se reconectar. E a primeira coisa que eu e você esperaríamos é eu não falei que você ia falhar, porque você não me ouviu, tonto. Porque é assim que a gente faz. Jesus recebe ele como um pai recebe um filho, dizendo, esquece o problema, vamos tomar café da manhã primeiro. Como aquele pai que recebe um filho depois de uma noitada, onde vê que o filho está sofrendo, está envolvido com coisa errada, e mesmo assim, por mais que seja amargo, abre a porta de casa e fala, filho, você está com fome? Eu vejo um Jesus que ignora o fracasso de Pedro e diz, Pedro, toma um café da manhã. Eu não sei como é que Jesus apareceu com um peixe lá, mas a Bíblia diz que tinha um peixe lá, assando, e pão. Eu imagino que é porque ele era o Criador e ele era o dono de todas as coisas. Eu acho que no começo, enquanto o Pedro vinha, ele falou, meu Deus, está faltando peixe. Aí algum peixe que apareceu na Bíblia, e a Bíblia diz que a criação ouve o Criador, e pulou lá e resolveu. Eu não sei.
Mas Jesus se preocupa em preparar o final diferente. Porque a nossa história com Deus tem um início, tem um meio, que pode ser muito amargo, mas Deus sempre garante um fim. E esse fim é fim de restauração, fim de reconciliação, fim de uma nova história. E para quando Pedro achava que era o fim, Jesus olhava para ele e falava: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Então, bora começar uma nova história. Apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro achava que era o fim, Deus estava dizendo: eu tenho um novo começo para a sua vida. Fique de pé comigo, eu queria chamar a banda. E eu queria orar com você. Deus tem falado aos nossos corações. Eu não sei em qual parte do processo você está com Deus. Mas talvez tenha alguém aqui que Deus esteja dizendo: eu quero começar uma história com você. Você até hoje veio, participou, foi simpatizante, já passou por alguns lugares, mas eu quero começar um relacionamento com você. Eu tenho certeza que Deus tocou algum coração em que sentiu, está na hora de começar. E começar implica renúncia, implica fé, mas principalmente decisão. Eu quero convidar todos a fecharem os seus olhos, e especialmente aqueles que entenderam de Deus, que Ele tem te chamado a começar uma história com Ele. Talvez você que nunca tomou a sua decisão de dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida em suas mãos. Jesus, eu quero ser o seu filho. Perdoa os meus pecados, salva a minha vida. Você que nunca tomou essa decisão, essa posição firme, assim de olhos fechados como estamos, eu quero te convidar, você que Deus falou no seu coração, está na hora de começar de verdade. Eu quero que você ore aí no seu lugar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e quero sair da indiferença. Eu quero começar um relacionamento contigo. Entrego a minha vida em suas mãos. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Entrego toda a minha vida a Ti, para todo sempre. Amém. Se você fez essa oração de entregar a sua vida a Jesus aí, levante sua mão, eu quero conhecer você. Você que tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Aí onde você está. Amém, glória a Deus. Agora eu quero orar rapidamente. Deus falou no meu coração que várias pessoas viriam aqui hoje que estão estagnadas na caminhada com Deus. Que pararam, que desanimaram, estão no meio do processo e estão se rendendo à culpa, ao fracasso, ao desânimo. Mas hoje você entendeu que, assim como Pedro, Deus quer restaurar o teu caminho e quer começar uma nova história com você. E se você está aqui, eu quero te convidar a dar um passo de fé e vir aqui à frente. Os dois, os que levantaram as mãos, tomando a sua decisão por Jesus pela primeira vez, e aqueles que querem restaurar o seu relacionamento com Deus e começar de novo. Você que se sentia desanimado, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que quer recomeçar com Deus assim como Pedro recomeçou. Você que estava triste, desanimado, afastado, e Deus está te dizendo: está na hora de recomeçar. Eu quero recomeçar uma história com você. Glória a Deus pela sua vida. Se você estava afastado espiritualmente, mas talvez convivendo na igreja, estando nos cultos, mas o teu coração estando longe, Deus está falando com você: eu quero recomeçar. Os meus planos são maiores. Os meus projetos são maiores. Igreja, estenda suas mãos por esses irmãos que estão aqui. O teu ato de vir aqui à frente representa ou simboliza a tua atitude, a tua decisão daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Receba o abraço de Deus na sua vida. Receba o carinho dessa igreja. E nós queremos orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por cada uma dessas pessoas aqui, Pai.
Aqueles que estão começando agora, tomando a decisão de iniciar uma caminhada verdadeira contigo, Pai. Eu te agradeço. Recebe, Senhor, essas pessoas. Restaura a vida delas. Faz o que sua palavra de Deus, a sua palavra diz. Uma nova criatura, Senhor. E escreve o nome deles, Senhor, no livro da vida. Dá uma nova história. Mas também, Senhor, eu oro por aqueles que estão talvez passando por um processo de distanciamento, de tristeza, de fracasso, de culpa. E o Senhor está restaurando hoje, Deus. O seu amor está constrangendo os corações e dizendo: não importa a sua falha, não importa o seu pecado, não importa o seu fracasso, importa que eu te amo acima de todas as coisas. É isso que o Senhor está falando aos corações. Eu te peço, Pai, que essas pessoas saiam daqui crendo e tendo a esperança de que o Senhor as ama acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Se tiver alguém perto de você, dê um encorajamento, um abraço e diga: olha, conte comigo, vamos vencer juntos. Amém, amém, amém. Quero orar para encerrar e que a sua semana seja uma bênção. E você não saia daqui sem falar com alguém e falar: olha, que Deus te abençoe, conta comigo. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por este culto, por cada pessoa que veio aqui, pela sua palavra revelada aos nossos corações. Que o Senhor transforme cada dia, cada um de nós, mais e mais a sua imagem e semelhança. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, uma excelente semana. Até mais.